Salve Maria e São José. Bom dia. Que alegria. 30º dia. Gente, vocês pensaram que ia ser assim? Quando vocês começaram, vocês acharam o quê? Que ia ser tranquilo? Vocês acharam que foi pesado? Ninguém tem mandado nenhuma mensagem para mim. Eu estou impressionada. Porque geralmente as pessoas ficam com muitas dúvidas. Mas vocês estão bem, hein? E é assim que a gente precisa também se entender. A fé, ela não está alicerçada em todas as respostas que o humano precisa saber, né? Ela está alicerçada na alegria de servir, na alegria de ser pertencente aos herdeiros do céu. Nosso foco é a eternidade. Nosso foco não está limitado às coisas do mundo. Por isso que às vezes, quando as coisas estiverem muito difíceis, simplesmente entrega a São José, entrega a Virgem Maria, mas sem medo de ser feliz, sabe? Tipo, tô certo de que Deus, eu não fiz, porque tem uma coisa também muito importante, sabe, gente? Às vezes a gente passa por situações que a gente se colocou nelas. Tipo, poxa, todo mundo me falou, não vai para esse caminho. E eu tô aqui nessa situação porque eu não escutei. Então isso foi algo que você tomou por decisão e isso é algo que você precisa aprender. Então Deus permite que a gente tome uma decisão errada, se Ele sabe que dessa decisão errada, dessa situação, nós podemos aprender com isso e tirar algo melhor. Então Ele aproveita, sabe? Mas tudo é permissão de Deus. Às vezes tem situações que a gente está passando que a gente não programou, que a gente não promoveu. Tipo, uma doença, um desemprego. Você fez tudo o que você podia, você estava ali, né, dentro de toda uma realidade, mas surgiu uma situação e você está nela sem que você quisesse, que você tivesse, né, se colocado na condição de buscá-lo. Beleza, quando isso acontece, a gente precisa ter consciência de que são as mortificações, as provas que Deus nos coloca conscientes de que nós precisamos passar por isso para a nossa santificação. Algo muito importante será ensinado. Então a gente precisa também dar graças a Deus nesses momentos. Mas não dar graças a Deus porque é obrigação nossa, né? Como Jesus disse, em tudo dá graças. Não, dar graças a Deus pedindo que Ele nos dê a sabedoria para compreender o que eu preciso aprender com esse momento. Fácil nunca será. Mas sabe quando a gente avança? Por exemplo, a criança, quando ela está na educação infantil, ela não tem prova, né? Mas a criança fica desejando ir para o primeiro ano, né? Ela quer ser alfabetizada, ela quer aprender a ler, ela quer saber fazer letra cursiva. Então, são etapas da vida. E aí ela, de repente, se vê no primeiro ano. Mas ela não se vê no primeiro ano chateada. Mudou, exige muito mais dela, mas ela está satisfeita porque ela alcançou aquilo que ela tanto desejava. Ela teve a formatura e ela foi para o primeiro ano. Agora ela tem várias matérias, agora ela está aprendendo muitas coisas interessantes. Então é mais ou menos a nossa vida. Quando a gente avança, aumenta o nível de responsabilidade, aumenta o nível de dificuldades, mas ao mesmo tempo nós temos consciência de que nós estamos caminhando, avançando. Não tem nada mais gostoso do que isso. A sensação de que a gente está estagnado, de que a gente não faz a diferença na vida do outro, nos dá a sensação de sermos inúteis. E isso é algo que mata a gente pouco a pouco. Porém, ter as nossas responsabilidades, ter quem depende de nós, nos dá a segurança para sermos úteis. Alguém precisa de mim. Eu não levanto da minha cama só porque eu quero, mas porque se eu não levantar, aquele ou aquela vão sentir minha falta. Olha que lindo. Então a gente precisa dar graças, porque Deus nos quer avançando, Ele nos quer santo. E sem as provas e as dificuldades, como seríamos? Não é mesmo? Vamos começar o 30º dia com o coração cheio de alegria, gratidão, porque hoje Deus nos quer santos, tá bom?
Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. Patrono dos moribundos, rogai por nós. O nome de José será a nossa proteção em todos os dias de nossas vidas, mas sobretudo no momento da nossa morte. Beato Guilherme José Chaminade. São José teve uma morte santa e feliz. Ele morreu olhando para Jesus e descansando nos braços de Maria. Ah, que lindo! Ele merece. Poderia alguém ter uma morte tão grandiosa quanto esta? Deus designou José como patrono dos moribundos, porque quer que tenhamos uma boa e santa morte como a dele. A morte é a parte da vida, mas não é uma das mais fáceis. Partir e se despedir da família e dos amigos não é fácil. Em muitos mosteiros há placas em que se lê: Momento mori, lembra-te de que morrerás. Elas não são feitas para serem mórbidas, mas antes para servir como lembrete de que nossas vidas na terra terão um fim e nós precisamos estar preparados para a morte. Precisamos estar preparados para a morte porque Satanás sempre tenta levar uma alma ao desespero e ao afastamento de nosso amável Deus na hora da morte. Pergunte a qualquer sacerdote, ele lhe dirá que neste momento acontece uma batalha dentro da alma. Por essa razão, precisamos da intercessão de nosso Pai espiritual para nos fortificar, proteger, encher-nos de confiança no amor e na misericórdia de Deus. Jesus lhe garantiu, São José, o privilégio especial de salvaguardar os moribundos contra as ciladas de Lúcifer, assim como ele o salvou das tramas de Herodes. Santo Afonso Maria de Ligório. São José é o seu patrono pessoal. São José é o patrono pessoal de todos, porque todos morrerão. Nenhum de nós ficará por aqui para sempre. Você tem um pai espiritual amoroso e pode ajudá-lo a se preparar, pode ajudá-lo para se preparar para a morte. Em seu leito de morte, o próprio São José deve ter se preocupado com o futuro de sua esposa e filho. Será que eles sofreriam? Seriam tratados cruelmente por outras pessoas? Teriam um futuro feliz? Ainda assim, São José tinha uma confiança ilimitada no amor e na misericórdia de Deus. E morreu crendo na divina providência, cheio de confiança de que Deus cuidaria de sua esposa e de seu filho. Se São José estiver em sua vida, você não precisará temer nem mesmo a morte. Quando sua hora chegar, ele o ajudará a ter uma boa e santa morte. A Igreja exorta-nos a prepararmos-nos para a hora de nossa morte. De uma morte repentina e imprevista, livrai-nos, Senhor, antiga ladainha dos santos. A pedirmos à Mãe de Deus que rogue por nós na hora da nossa morte, pela oração da Ave Maria, e a confirmarmos-nos a São José, o padroeiro da boa morte. Catecismo da Igreja Católica. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a ter uma morte santa, uma boa e santa morte. Pedimos diariamente, ao rezarmos a Ave Maria, que ela rogue por nós, agora e na hora de nossa morte. E agora aprendemos que precisamos pedir a São José que ele interceda por nós na hora de nossa morte. Então, sejamos nós convictos daquilo que a gente está tomando posse agora. Peçamos a São José todos os dias ao rezarmos por ele. São José, meu Pai espiritual, abençoai o meu dia e me dê uma boa morte. Esteja comigo na hora da minha morte. E assim a gente vai adquirindo momentos onde nós honramos o nosso Pai espiritual ao longo do nosso dia. Legal, né?
O catecismo nos diz que, a fim de nos prepararmos para a morte, devemos confiarmos-nos a São José. Em outras palavras, consagra-se a São José, para evitar uma morte infeliz, uma morte em que nos pegue desprevenidos e sem os últimos sacramentos. Uma morte que nos pegue, prepare-se para ela, consagrando-se a São José e levando uma vida santa. Ao dar tudo a São José, a morte não lhe pegará desprevenido. Atualmente, muitas pessoas não se preparam para a morte. Elas não consideram sua mortalidade e vivem como se fossem imortais e imunes ao túmulo. O caráter definitivo da morte será uma tortura para tais pessoas. Quanto a você, viva piedosamente em união à Santa Igreja. Permaneça em estado de graça, confesse-se e comungue frequentemente. Dê tudo a São José. Ele, o servo de São José, lhe rogará a graça de morrer como o próprio santo morreu, com um beijo de Jesus e nos braços de Maria. Que lindo! Beato Guilherme José Chaminade. Bem-aventurado serás se tiveres a assistência de São José na hora da morte. Não importa que neste momento as chamas te devorem, as águas se sobrepujem ou a doença te derrote. As orações de São José colocarão em torno de ti um manto de defesa todo protetor. Venerável Nelson Bach. Então vamos lá. Patrono da Boa Morte, página 281. Uma vez que todos nós morreremos, devemos nutrir uma especial devoção a São José, a fim de que ele nos obtenha uma morte feliz. Santo Afonso Maria de Ligório. Quando ninguém sabe quando vai morrer, beleza? Só Deus sabe. Jesus deixa isso bem claro nos evangelhos e a gente já teve muitos momentos para analisar isso. Não sabemos sequer quando São José morreu. Nem isso a gente sabe. A tradição afirma que ele morreu em algum momento antes de Jesus iniciar seu ministério público, mas não sabemos quando exatamente. São Bernardino de Sena tece algumas reflexões valiosas sobre a morte de São José. Embora não leamos na Escritura quando São José morreu, podemos mesmo assim crer que provavelmente morreu antes da paixão de Nosso Senhor, pois não estaria ausente perante a cruz do Salvador se estivesse vivo. Tampouco teria sido digno da parte de Cristo na cruz confiar Maria aos cuidados de outra pessoa. A tradição judaica é muito severa com relação a isso, viu? Uma mulher, quando ela não tinha mais nem o esposo nem o filho, ela não tinha mais ninguém. Então, é só assim para confiar Maria, né, a mãe dele, ao discípulo amado. Ele o fez por quê? Porque Nossa Senhora já não teria nenhum esposo, nenhum filho e ele estaria expirando em poucos instantes. Então, tudo acontece de uma forma muito clara para a gente. Só que a gente, às vezes, fica naquela situação de querer que desenhe, né? E aí a gente fica naquela, não existe isso. Existe o seguinte, Nossa Senhora, ela só teve um filho, que é Jesus. Todas as menções de filho na Bíblia estão relacionadas a primos, que a própria Bíblia deixa isso claro. E aí, quando nós estamos diante do Calvário, Jesus entrega a Virgem Maria para São João, o único discípulo, o único apóstolo que estava diante da cruz. Por quê? Porque Deus quer que nós estejamos diante da cruz. Nós somos João, nós estávamos lá. Eu estava lá, eu estava sendo confiada à Virgem Maria e eu estava recebendo a Virgem Maria para levar para a minha casa. Eu estava naquele momento vendo o meu Senhor morrendo de pé, junto à Virgem Maria. Porque Jesus quer que assim nós sejamos. Sejamos como João, porque nós somos o discípulo amado. Nós somos aquele que Jesus morreu para nos salvar. Então, nós precisamos estar como São João. Nós precisamos evangelizar como João. Nós precisamos levar Nossa Senhora para nós como João. Nós não podemos negar o nosso Senhor. Nós não podemos negar a cruz. Nós não podemos fraquejar diante das dificuldades.
nós precisamos contar com o apoio da Virgem Maria, que está lá, de pé, sofrendo muito mais que nós. Então, nós precisamos encontrar, nesse momento do Calvário, a nossa grande e maravilhosa salvação, independente do que nós estivermos passando aqui. A ideia de São Bernardino faz muito sentido. Se São José estivesse vivo quando seu filho foi crucificado, é certo que estaria no Calvário para confortar a esposa e ser fonte de consolo para Jesus. Como São Bernardino destaca, se São José estivesse presente no Calvário, a igreja primitiva ficaria bastante confusa, como o fato de Maria ter sido confiada a São João. Fazia claramente parte do plano divino tirar São José de cena antes do ministério público da paixão do nosso Senhor. Por que Deus levou São José antes da paixão de Jesus? Você pode perguntar-se. Bom, de acordo com o plano de Deus, convinha que São José já estivesse morto, a fim de que Jesus pudesse confiar sua mãe a São João. E confiar São João simbolizando todas as almas à sua mãe. Exatamente o que eu falei ali mais cedo. Mas se São José estivesse presente diante da cruz, constituir Maria, nossa mãe espiritual, confiando-lhe as almas, não ficaria tão claro ou compreensível aos seguidores de Jesus. A relação filial a que cada alma é chamada a ter com Maria talvez fosse ofuscada, caso São José estivesse presente. Além do mais, se São José tivesse estado presente perante a cruz, Jesus também teria dito ao apóstolo João: eis o teu pai. Que lindo! Esse gesto teria causado uma tremenda confusão nos seguidores de Jesus a respeito das diferenças entre o Pai Celeste e São José. Jesus quer que seus discípulos tenham também uma relação filial com José, assim como tem com Maria. Mas o reconhecimento da paternidade espiritual de José teria de esperar até a igreja estar madura o bastante para compreender isso. Assim, como é conveniente que São José tenha morrido antes da paixão de Jesus, também é conveniente que sua morte tenha ocorrido antes do ministério público de seu filho. Estivesse ele vivo durante o ministério público de Jesus, as pessoas teriam ficado confusas ao ouvirem Jesus falar sobre o seu desejo de as levar a seu Pai. A fim de não ofuscar a primazia do Pai Celeste, José precisou morrer antes do início do ministério público de Jesus. Embora não saibamos exatamente quando São José morreu, os santos e místicos nos oferecem algumas instruções a respeito do modo como ele morreu. São Bernardino de Sena nos diz que pode-se acreditar piedosamente que no momento da morte dele, de São José, Jesus e a Santíssima Virgem, sua esposa, estivessem presentes. Que exortações, que palavras de consolo, que promessas, que palavras luminosas e ardentes. No momento da passagem dele para a eternidade, que revelações sobre os bens eternos não se terá recebido com sua esposa Santíssima e Jesus, o amoríssimo Filho de Deus, o amorosíssimo. Deixo a contemplação e a consideração de tudo isso para a vossa própria devoção. Tipo assim, né? Deixa a sua imaginação rolar. As visões místicas da beata Ana Catarina Emerec sobre a morte de São José têm deixado muitos intrigados. Quando José estava morrendo, aí a visão que ela teve, Maria sentou-se à cabeceira da cama e tomou-o nos braços. Jesus sentou-se um pouco mais à frente, perto do peito de São José. Jesus sentou-se, o quarto inteiro brilhava com uma luz e estava cheio de anjos. Depois da morte dele, cruzaram-lhe as mãos sobre o peito, envolveram-no da cabeça aos pés num lençol branco e ondulado. Colocaram-no num pequeno caixão e o depositaram no túmulo muito belo, presente de um bom homem. Que lindo! Sua afirmação de que o corpo de São José foi depositado num túmulo fez muita gente perguntar-se se esse túmulo ainda existe. Embora seja altamente provável que o corpo do santo patriarca tenha sido depositado num túmulo, até o momento não fazemos ideia de sua localização. Ninguém em toda a história do cristianismo jamais
alegou saber onde o corpo de São José foi posto depois de sua morte. Não é fascinante isso? Sabemos onde estão os túmulos dos primeiros patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, porque são descritos em detalhes no Antigo Testamento, mas não fazemos ideia onde está o túmulo de São José. Se o corpo de São José estiver num túmulo, certamente estará incorrupto, correto? Claro. A beata Ana Catarina Emerec pensava assim, e dela uma interessante reflexão a seu respeito. Segundo ela, apenas uns poucos homens acompanharam o caixão, ao lado de Jesus e de Maria. Mas eu os vi acompanhados dos anjos e rodeados de luz. Os restos mortais de José foram depois transladados e enterrados em Belém por cristãos. Creio que ainda vejo seu corpo ali, incorrupto. Nossa! Vocês imaginem essa situação da gente encontrando o túmulo de São José e ao abrirem, se depararem com o corpo incorrupto. Que Deus nos dê essa graça. Imagina, gente. Ai, olha, eu amo essas situações que a igreja, que Deus permite que a ciência se curve à graça de Deus, à vontade de Deus, sem saber explicar nada do que está acontecendo. Somente se curva e fala, não sabemos explicar. E os corpos incorruptos são uma delas, né? Interessante. A ideia da beata Ana Catarina de que o corpo de São José possa estar incorrupto, jazendo em algum túmulo terreno, faz algumas pessoas especularem que algum dia ele será descoberto e então trará um júbilo imenso para a igreja. Você consegue imaginar? Que dia fenomenal e jubiloso seria? Contudo, por mais maravilhoso que fosse esse acontecimento, existe um bom motivo para não sabermos a localização do túmulo de São José. É mais provável que o corpo de José não esteja jazendo incorrupto nenhum em algum túmulo terreno. Antes, é mais provável que seu corpo esteja nos céus com Jesus e Maria. Muitos santos creem que São José foi assunto aos céus de maneira semelhante à assunção da bem-aventurada Virgem Maria. Faz muito sentido se você parar para pensar. Não existe na terra relíquias corporais de Nossa Senhora. Temos apenas pedaços do seu véu, faixas e outros fragmentos de seus trajes, porque ela foi assunta aos céus, de corpo e alma. Da mesma forma, não há relíquias corporais de São José na terra. Temos apenas pedaços de seus trajes ou itens associados a ele, como seu bastão. Porque também ele, muito provavelmente, foi assunto aos céus, de corpo e alma. Se Jesus levou o corpo de sua mãe aos céus, por que não o faria mesmo ao seu amado Pai? Que filho, se estivesse poder divino, levaria o corpo da mãe ao céu e deixaria o do pai no túmulo? Também faz sentido isso. São Bernardino de Sena defendia a crença da assunção de São José aos céus. Logo, indicava, porém, que essa crença não pode ser tida por doutrina, pelo menos não no tempo de São Bernardino, mas que os fiéis de seu tempo não faziam nada de errado ao crerem nisso com piedade. Ele escreveu: podemos crer com piedade, mas não afirmar que o Santíssimo Filho de Deus coroou seu Pai nutrício com o mesmo privilégio que deu a sua mãe, que assim como a elevou gloriosamente aos céus de corpo e alma, do mesmo modo, no dia em que se ressurgiu, ele levou José consigo na glória da ressurreição. Alguns séculos depois da morte de São Bernardino, São Francisco de Sales elevou a outro patamar a crença piedosa da assunção do corpo de São José. Das palavras de São Francisco de Sales a esse respeito, constituem talvez a mais audaciosa afirmação feita por um santo a respeito da assunção de São José. Escreveu: não podemos duvidar, sequer por um momento, de que este santo glorioso exerce grande influência no céu sobre aquele que o elevou até ali em corpo e alma.
Um fato que é muito provável, visto que não temos relíquias deste corpo conosco aqui embaixo. Com efeito, parece-me que ninguém pode duvidar de que isso seja verdade, pois como poderia aquele que foi tão obediente a São José a vida inteira negar-lhe essa graça? São Francisco de Sales desenvolveu seu raciocínio e afirmou o seguinte: sim, se é verdade que somos obrigados a crer que em virtude do Santíssimo Sacramento que recebemos nossos corpos voltarão à vida no dia do juízo, em João 6, versículo 55, como poderemos duvidar de que nosso Senhor elevou aos céus em corpo e alma o glorioso São José? Pois ele teve a honra e a graça de carregá-lo tantas vezes em seus braços benditos, braços estes tão aprazíveis a nosso Senhor. Nossa, que lindo! É aquele negócio, né, gente? Se a gente encontrar o corpo, a gente vai ficar muito feliz. Se ele foi assunto ao céu, a gente fica muito feliz. Porque, na verdade, nós amamos a São José e a gente ama tudo que vem dele. Amém. Nos tempos modernos, o Santo Papa João XXIII afirmou que São José foi elevado em corpo e alma aos céus, numa homilia no dia 26 de maio de 1960, solenidade da Ascensão, e disse: a ascensão de Jesus corresponde também aos mortos do Antigo Testamento, mais próximos de Jesus. Mencionaremos dois que foram mais íntimos à sua vida: João Batista, o percussor, e José de Nazaré, seu pai adotivo e custódio. Ela, a ascensão, corresponde também a eles, e pode-se crer nisso piedosamente. É uma honra e um privilégio para eles experimentar esse caminho admirável para o céu. Por que santos e papas acreditariam que São José foi assunto aos céus de corpo e alma? Bem, há diversos motivos. Um deles encontra-se no próprio Novo Testamento. O Evangelho de Mateus relata-nos um acontecimento incrível que se deu com muita gente depois da ressurreição de Jesus. Está escrito em Mateus 27, do versículo 51 ao 53. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, as rochas fenderam-se, abriram-se as sepulturas, e muitos corpos de santos que tinham adormecido ressuscitaram, e saindo das sepulturas, depois da ressurreição de Jesus, foram à cidade santa e apareceram a muitos. É uma passagem intrigante, para dizer o mínimo. Quem são os santos que saíram do túmulo quando Jesus morreu? Bom, não sabemos exatamente quem são, porque o texto não nos dá nomes, mas a Igreja sempre pensou que se trata dos profetas do Antigo Testamento, bem como São João Batista e São José. Sem dúvida, faz sentido que São José seja contado entre eles. E faz todo sentido mesmo. Se houve pessoas que ressuscitaram a morte de Jesus, fato claramente enunciado na passagem de Mateus, acaso São José não estaria entre elas? Por que Nosso Senhor ressuscitaria os outros e deixaria seu próprio Pai amado no túmulo? São José é maior do que todos os profetas do Antigo Testamento, incluindo São João Batista. São José é mesmo maior que os avós de Jesus, São Joaquim e Santana. Não deveria surpreender-nos, pois, que São Bernardino de Sena, São Francisco de Sales, São João XXIII e São Jorge Preca acreditassem que São José ressuscitou dos mortos quando Jesus Cristo morreu e que depois de aparecer a muitos em Jerusalém foi assunto aos céus, de corpo e alma, depois da ressurreição de Cristo? Se a ressurreição de Cristo, como lemos no Evangelho de Mateus, fez os corpos de alguns santos erguerem-se nos túmulos e aparecer a muitos, não é provável que São José tenha partilhado desse privilégio, já que morreu depois de Cristo? São Jorge Preca. Vamos dar um passo adiante. Se São José é um dos santos mencionados no Evangelho de Mateus e ressuscitou com a morte de Cristo, tendo adentrado na cidade santa de Jerusalém e aparecido a muitos, quem ele muito provavelmente terá ido visitar? Ora, sua esposa, é claro. Tudo isso é especulação, claro, mas dá matéria para uma excelente meditação. Imagine o doce reencontro
o abraço casto e cheio de lágrimas. Nossa, eu imagino essa cena. Há ainda outro motivo para crer que São José foi elevado de corpo e alma aos céus. Vem a ideia de que São José foi santificado no ventre de sua mãe, assim como São João Batista foi santificado no ventre de Santa Isabel. Isso também já foi afirmado por muitos santos. São Lourenço de Brindisi, o Beato Bartolo Longo. Agora, para sermos claros, nem São José, nem qualquer outro santo jamais teve algum privilégio que sequer se assemelhasse à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Depois da queda do homem, a Virgem Maria foi a primeira a ser livre de toda a mancha do pecado, desde o primeiro momento de sua existência. Somente ela e seu filho tiveram este privilégio singular. Então, quer dizer, São José não teve esse privilégio. Contudo, São Lourenço de Brindisi e o Beato Bartolo Longo, assim como muitos outros santos, afirmam que Deus concedeu dons extraordinários de santidade a alguns santos imediatamente após a concepção, por causa da missão que lhes confiaria. Então, quer dizer, a uns ele dá 5, outros 2 e outros 1. Para alguns que o trabalho vai ser mais árduo, ele dá mais dons, ele dá mais graças. Para outros ele dá menos. Mas não é porque ele está, sabe, tipo, ai, nossa, por que eu recebi menos? Não, não é com esse sentido. É com o sentimento de dizer assim, vocês terão missões diferentes e a cada um será dado conforme que é necessário. Por isso que a gente não precisa ter medo. Bom dia, Márcia, bom dia, Camilinha. Por isso que a gente não precisa ter medo. Deus, quando nos dá a missão, Ele nos dá também a condição para aquilo dali se realizar. Sendo assim, São José não apenas estaria na lista dos santos santificados no ventre, como seria também o mais santificado de todos. Sua missão de amor era bem maior do que a de qualquer profeta do Antigo Testamento e maior até que a missão de São João Batista. A crença de que São José foi santificado no ventre tem feito muitos pensarem em qual teria sido a causa da morte dele. Em outras palavras, do que ele morreu, de velhice, de outras causas. Segundo muitos santos, há muito mais da morte de São José do que pensamos. Eles afirmam que a morte dele foi tanto natural como sobrenatural. Ele morreu de uma causa natural, doença ou idade avançada, mas também de uma causa sobrenatural, o amor. O amor foi a verdadeira causa da morte de São José, Venerável Maria de Ágreda. O que quer dizer isso? Como alguém pode morrer de amor? Na verdade, este tipo de morte não deveria surpreender-nos. Poetas e músicos escreveram e cantaram sobre morrer de amor desde os tempos imemoriais. Para São José, esse amor era mais do que poético, era real. Vamos explorar isso um pouco mais? Bom, a principal finalidade de São José na vida era levar a sua esposa, a nova Eva, e o seu divino filho, o novo Adão, ao Calvário. Lá, ambos poderiam oferecer seus sacrifícios e redimir o mundo. A presença física de São José, contudo, não era necessária no Calvário. Deus lhe pediu que antecipasse seu sacrifício. Claro, Deus poderia ter mantido São José vivo, a fim de que sofresse com Maria no Calvário, mas demonstrou uma grande misericórdia para com ele ao poupá-lo de testemunhar a crucificação do filho e o transpassar do coração da esposa. São José já havia sofrido o suficiente. Que lindo. Ao aderir ao plano de Deus, São José já tinha oferecido seu próprio sacrifício de amor antes de Jesus e Maria oferecerem seu sacrifício no Calvário. Sua missão exigia que ele morresse para si todos os dias e para que Jesus e Maria conseguissem chegar ao Calvário e realizar o seu sacrifício. São José já tinha feito tudo o que podia e, embora seu corpo certamente já tivesse começado a ceder, dados os limites da natureza humana, sua morte estava mais relacionada com o amor do que com qualquer outra coisa. A mente, o coração, a alma e o corpo de São José já não conseguiam suportar mais sofrimentos. Ele estava exausto de amor. Por décadas, derramara todo o seu coração por Jesus e Maria. O amor o consumiu. O amor o matou. Ninguém sofreu mais por Jesus e Maria do que José. Talvez você pergunte, como isso é possível?
Como não foi mártir? Ele não foi mártir. Também não foi ferido por uma lança, flagelado, queimado ou esquartejado como mártires do longo da história. Sim, é verdade, ele não padeceu martírio de sangue. Contudo, o sofrimento de São José por Jesus e Maria durou décadas e tinha tamanha intensidade interior que nenhum sangue de mártir jamais será comparável ao amor sacrificial que o Pai de Jesus ofereceu por tantos anos. Ele convivia com o conhecimento interminável de que o coração de sua esposa seria transpassado e de que seu filho seria escarnecido, ridicularizado e odiado. José conhecia muito bem a profecia de Simeão, carregou-a no coração por décadas. Quanto mais o coração for puro, mais puro será o seu sacrifício. Quanto maior for uma alma, maior o seu sofrimento. Que a gente nunca se esqueça dessa frase. São José, eu vou repetir. Quanto mais um coração for puro, mais puro será o seu sacrifício. Quanto maior for uma alma, maior será o seu sofrimento. Fecha a porta para mim, Gil. Gil, fecha a porta para a mamãe, por favor. São José é o maior dos santos após Maria, porque sofreu mais do que qualquer outro santo por Jesus. Antes de São João Batista oferecer sua cabeça ao machado e aos primeiros cristãos entregarem seus corpos aos leões, São José já tinha dado seu coração e sua alma como sacrifícios a Jesus. Os padres do deserto observavam métodos rigorosos de penitência e anos de ascetismo. Mas o glorioso São José já havia passado pela extrema pobreza, o exílio e as dificuldades por amor a Cristo. Giovana, fecha a porta para mim, por favor. São Francisco Xavier, por Cristo. São Francisco Xavier viajou pelos mares para evangelizar terras estrangeiras, sofrendo pelo evangelho em países distantes. Mas São José já tinha tido o primeiro e o maior dos missionários. Já tinha sido o primeiro e o maior. Obrigada, filha. Santa Teresa de Lisieux ensinou ao mundo a pequena via de santidade e a simplicidade das crianças. Mas muito antes dela, São José já tinha levado à perfeição a espiritualidade de confiar em Deus como as crianças. São José deu tudo a Jesus e Maria. Esvaziou-se. Quando ficou completamente exaurido pelo amor, morreu, por tanto, ter amado. Podemos muito bem chamar São José de mártir da vida oculta, pois ninguém jamais sofreu como ele. Mas por que tantas penas na sua vida? Simplesmente porque quanto mais santa é uma pessoa, mais ela precisa sofrer pelo amor e pela glória de Deus. O sofrimento é o florescimento da graça de Deus na alma e o triunfo do amor da alma por Deus. Assim, São José, o maior dos santos depois de Maria, sofreu mais que todos os mártires. A fonte do seu sofrimento encontra-se no seu amor profundo, terno e luminoso por Jesus, na sua veneração à Virgem Maria. Todos os eleitos devem subir a colina do Calvário, e é só através das chagas de suas mãos e pés que eles podem chegar ao coração de Jesus. É menos uma questão de penitência do que de amor. A penitência apenas paga uma dívida, mas o amor vai além e se crucifica com Jesus, por Jesus. É verdade, portanto, que quanto mais uma alma ama, mais sofre. É por isso que o Calvário de São José durou 30 anos sem qualquer descanso. Quando ele foi honrado com a dignidade de Pai nutrício de Cristo, a cruz foi plantada no seu coração e ele trabalhou sob a sombra dela pelo resto da vida. São Pedro e Julião em Marte. Que lindo texto, hein? Nossa! Fosse essa a vontade de Deus, São José teria desejado ardentemente permanecer na terra e sofrer ainda mais por Jesus e por Maria no Calvário. Contudo, não foi isso que Deus quis.
São Pedro, Julião e Marde fala: São José anteviu as lágrimas e o sofrimento de Maria. Ele quereria permanecer ao lado dela e deve ter suplicado a Jesus que o permitisse ficar na terra para subir ao Calvário e amparar Maria. São Pedro, Julião e Marde. Deus aceitou os anos de amor sacrificial de São José e cumulou seu coração com graças tão extraordinárias que ele morreu de amor e foi poupado das torturas do Calvário. Não, como bom filho, de fato, como o bom filho. Jesus demonstrou grande misericórdia para com seu pai terreno. Jesus, o filho de José, não desejou que seu pai fosse testemunha do Calvário. São Bernardino de Sena nos diz que aprove a Deus tomar São José para si antes da paixão do nosso Salvador, para poupá-lo da dor esmagadora que isso lhe teria causado. Nossa! Sem comentários. Foi necessário que José morresse antes do Senhor, pois não conseguiria suportar a crucifixão. Ele era gentil demais, amoroso demais. Maria, como nova Eva e mãe de todos os viventes, precisava estar no Calvário. São José, o novo Adão, já havia se entregado e oferecido como sacrifício amoroso. Diferentemente de São José, a presença de Maria na cruz era absolutamente necessária. Ela precisava estar lá, a fim de dar à luz à igreja. Assim como, segundo uma tradição venerável, Deus evitou que os olhos de São José vissem o nascimento do Cristo em Belém, da mesma forma, segundo a Escritura, escondeu dos olhos dele a crucifixão do seu filho amado no Calvário. O Calvário teria sido uma dupla tortura para o coração de José. Pobre José, pobre São José, teve de submeter-se à morte e deixar Jesus e Maria. Deixou Jesus para ser crucificado e abandonado pelo seu povo. Maria para sofrer sozinha, desassistida, como seu amor por eles foi crucificado. São Pedro, Julião e Marde. A venerável Maria de Ágreda teve uma visão em que foi transportada para o parto no leito de morte de São José. No qual foi transportada para perto do leito de morte de São José, a fim de testemunhar o último fôlego dele e suas palavras finais à amorosa esposa. Numa declaração que com certeza tocará o seu coração e comoverá a sua alma, a venerável Maria de Ágreda relatou que São José despediu-se de Maria da seguinte forma antes de morrer: bem-aventurada és tu, bem-aventurada és tu entre todas as mulheres. Que os anjos e os homens te louvem. Que todas as gerações conheçam, louvem e exaltem a tua dignidade. E que o Altíssimo seja eternamente louvado por te ter criado tão agradável aos olhos dele e diante de todos os espíritos bem-aventurados. Espero desfrutar de tua visão na pátria celeste. É muito lindo. Nossa, é muito lindo. E sabe por quê, gente? Porque eu confio plenamente nessas visões. Eu creio claramente que foi a fase dele. Que lindo, né? Que lindo. Que agora que nós conhecemos melhor o nosso Pai, possamos honrá-lo também de uma maneira melhor, né? Possamos levar a graça de saber que somos filhos deste homem tão puro, tão lindo,
que nós temos, né, um protetor aqui nessa terra e um intercessor no céu. Então, que a gente nunca distancie dessa graça, tá, gente? Vamos então ao nosso 7º dia da novena. E com alegria no coração, vamos entregar os nossos pedidos, as nossas súplicas a São José. Deus e Senhor meu, uno trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que estou em vossa soberana presença agora, quando pretendo consagrar a São José esta novena. Adoro-vos com todo o meu coração, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Adoro com toda a intensidade de que sou capaz e arrependo-me dos meus muitos e graves pecados que fiz contra a vossa divina majestade. Quero nesta novena aprender as virtudes que, com tanta perfeição, praticou o glorioso patriarca São José, e alcançar por sua intercessão as graças de que tanto preciso. Senhor, quem sou eu para me atrever a comparecer diante de vossa presença? Conheço a deficiência dos meus méritos e a multidão de meus pecados, pelos quais não mereço ser ouvido em minhas orações. Mas o que não mereço, merece o Pai Triste de Jesus. O que não posso, Ele pode. Venho, portanto, com essa confiança implorar a divina clemência, não fiada em minha fraqueza, mas no poder e valimento de São José. Amém. 7º dia. São José, permite que em espírito eu vos acompanhe na viagem ao Egito para admirar vossos sacrifícios e imitar vossas virtudes. Tudo fizestes para defender Jesus de tantos perigos, sobretudo da morte. Que dor tão grande foi para o vosso coração, amante, ver sofrer Jesus e Maria. Quanta sede deve ter sofrido no deserto os 3 peregrinos santíssimos. Peço-vos humildemente que tireis de mim a sede dos prazeres mundanos e dai-me a fome e a sede de todas as virtudes, principalmente a humildade, a paciência, a mortificação e a minha alma deseja ardentemente possuir. Entristeçam-me as coisas que vos entristecem, amável São José, e saiba eu alegrar-me com as que vos causam alegria. Experimente minha alma, conservando-se na graça de Deus, a mesma alegria que experimentou vosso delicado coração, quando, afinal, depois dos transtornos de uma perigosa viagem por ermos desertos, viste Jesus a salvo e Maria, vossa amadíssima esposa, segura no novo lar. Assim como vos alegrastes com a queda dos ídolos do Egito, alegra-se meu coração com a queda dos ídolos das afeições desregradas e das paixões desordenadas, de modo que em tudo e por tudo agrade a Jesus, a Santíssima Mãe e a vós, meu amável José, que tanto gozais na glória de Deus. Alcançai-me também a graça que desejo conseguir nesta novena, se for para a maior glória de Deus. Amém. Lembrai-vos, na oração final, lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com grande confiança, venho à vossa presença recomendar-me fervorosamente a vós. Não desprezeis minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Assim seja. José, filho de Davi, não temais receber Maria, vossa esposa santíssima, em vossa companhia, porque o que ela leva em suas puríssimas entranhas é obra do Espírito Santo. Rogai por nós, Santíssimo José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E agora, a gente vai para a ladainha da humildade, faz o oremos junto com a ladainha de São José, e depois vocês façam o pedido, reforcem o pedido que vocês estão clamando a São José nessa novena e rezem os 7 Pai Nosso, 7 Ave Marias e 7 Glórias, tá bom? Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós.
luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fez o príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes a escolher a São José como esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos então viver o dia do Senhor com muita piedade, com muita alegria e com muito amor. Amo vocês. Que Deus abençoe cada um. Tchauzinho, gente. Está chegando o grande dia. Vou colocar no grupo o ato de consagração, que vocês irão ler ao longo desses últimos 3 dias, que seria no dia 31, dia 32, dia 33, para na quarta-feira vocês falarem. Amanhã eu falo sobre o gesto concreto que nós fazemos a todas as consagrações ao Seminário Arquidiocesano de Campinas, e vamos falar sobre as missas que nós iremos realizar ao longo da quarta-feira. Lembrando que nós teremos missa nas 7 horas da manhã no santuário, com a consagração a São José. Depois nós teremos a missa ao meio-dia no santuário, juntamente com a participação das crianças do colégio, que estarão fazendo uma linda homenagem a São José. E aí eu recomendo, viu, que vocês façam. E aí, após o término da missa, diante da imagem de São José, nós iremos nos consagrar, tá bom? Então a missa das 7 e a missa do meio-dia já está confirmada. Só está esperando agora a confirmação da missa das 19h30, lá no Campo Bonito, tá bom? Que Deus abençoe, Deus proteja e ilumine a vida de vocês. Fiquem firmes, não desanimem, não deixem esmorecer nada durante esses 3 dias. Saibam, é um momento crucial, é o tríduo, é o que nos faz continuar perseverantes. Não desanimem, não desistam, não deixem o encardido colocar coisa e caraminhola na cabeça de vocês. É normal que isso aconteça, mas faz igual nos filmes de criança, que tinha um diabinho aqui, um anjinho aqui, e aí muitas vezes o personagem fazia assim, ó, com o diabinho. Então é isso que a gente tem que fazer quando vier algum pensamento que não seja o de amar e entregar totalmente sua vida a São José, tá bom? Tchau, fui, até amanhã.